Não, agora que começou. Então, boa noite. Ó, a gente vai só relembrar não. Oficialmente aqui, a última que a gente vai estudar. Propri... Que eu meio que comentei, o último exemplo da, da aula passada, né? Então, eu pego um número positivo diferente de 1. Eu vou enfeitar aqui. Boa noite. Frio? Frio, professor? Mas de onde? Essas. Não, tá errado. É A elevado. Assim, ó. A elevado ao log de. Você tem A, aí o expoente é o logaritmo de B na base A. Aí o resultado dá B. É a mesma propriedade que a gente meio que deduziu. A solução lá que. Foi até você, né, que falou. Que a solução daquela última questão é basicamente a demonstração disso aqui. Por exemplo, ó. Se eu chamar de x o logaritmo de B na base A, aí tem que usar a definição, né? Ó. Se o x é o logaritmo de B na base A, isso aqui, se somente se a base é elevado a x, né? É igual a B. É a definição. E aí eu troco, tá vendo? Ó? Eu troco esse x por esse aqui. Então, a elevado a x é B, então é elevado ao logaritmo. Tá? É B. E aí tem a... Ok? E exemplos. Os exemplos são justamente aquela primeira questão. Lá tem alguns itens que eu vou fazer. Já foi H, né? Deixa eu dar uma... Só abrir aqui. É... Oxi, cadê? Acho que é isso aqui. Se não for, eu vou ter que baixar lá do Siga. Ah, tá aqui. Ó, por exemplo, né? A letra H, que era a mais simples. Quanto é que é 3 elevado ao log de 3? Perdão, ao log de 2 na base 3, né?
E aí, pela propriedade, aí eu já sei que é 2, tá? Porque a base do expoente é igual à base do logaritmo. Quando não é igual, aí a gente tem que manipular para que fique igual, tá? Vou fazer esses itens aqui, ó. Por exemplo, I. Oito elevado o logaritmo de 5 na base 4. Tá parecido, né? O 8 com 4, né? Parecido. Como é que eu transformo o 8 no 4 ou o 4 no 8? Ou então, não necessariamente tem que ser o 4 8, mas pode ser a base igual. Como é que eu faço para o que está aqui, para que o que está aqui seja igual ao que está aqui? Tem que mexer nos dois e tem que transformar só o 8. Pode mexer, nesse caso, nos dois. Então fica 2 elevado a terceira no log de 2 ao quadrado. Assim, né? Então, ó, boa noite. Esse aqui, ó, é o 2 à terceira. E o 4, ele virou 2 ao quadrado. Tá? Aí é o seguinte. Eu vou conservar aqui 2 à terceira. Esse 2 aqui, tá vendo aqui, ó? Ele vem pra cá invertido. Ele vem pra cá 1/2. Então fica 1/2. Ok? Aí, aqui é a mesma coisa de pegar o 3 vezes esse outro elemento aqui. Então fica assim, ó. 2 elevado a 3 vezes... Tá? E aí, aqui você pode botar 3 meios, tá? Vou colocar aqui 3 meios. E aí o seguinte, ó. Esse 3 meios, agora ele vai para cá como expoente do 5. Não sei se vocês lembram dessa propriedade, quando tem uma constante aqui, é a mesma propriedade, ó, quando tem uma constante aqui, ela sobe para cá. Só que eu expliquei, ela desce, né? Foi nesse sentido de descer, mas você pode olhar também o contrário, subindo. Então fica como? 2. Aí o expoente fica assim, logaritmo de 5 elevado a 3 sobre 2 na base 2. Por quê? Porque o 3 meio subiu. Ele saiu daqui e foi para cá como expoente. Aham, ó. Só para relembrar. É porque Você pode colocar isso para aí, pode colocar isso para lá também. Né? Olá, boa noite. Exatamente. Boa noite. Na aula que eu falei foi, ele desce, né? Mas é a mesma coisa de ele se olhar ao contrário. Exatamente. Agora acabou. Por quê? Porque pela propriedade lá, o que sobra é só esse elemento aqui. Por quê? Porque essa base aqui é igual a essa. Tá? Vocês que chegaram agora, eu vou dar uma recapitulada. Até porque é o primeiro exemplo, o segundo exemplo que eu estou fazendo, tá? Ok?
Começa aqui. A prova ficou para quinta-feira da outra semana, né? Próxima aula é revisão. Sim, essa aqui eu já vou começar a... É próxima aula e terça também, revisão. Aqui ainda eu quero fazer o gráfico das funções logarítmicas. Na quinta. Fazer a letra K, porque a letra K é mais fácil do que a I. Depois eu vou fazer a L e depois eu faço a J. Aliás, a J dessas três últimas aqui, a J é a mais difícil, vou deixar ela por último. Ó, só recapitulando, na aula passada a gente encerrou com o exemplo que eu perguntei, quanto é que valia 3 logaritmo de 2 na base 3. Aí não sei se vocês lembram que dava 2, né? Aí essa continha aqui, nada mais, nada menos, a conta que a gente fez para a resposta, ou a solução que a gente fez para deduzir isso, é a mesma coisa que é feito na propriedade geral. Aí, em geral, vale essa propriedade aqui, ó. A elevado a logaritmo de B na base A, ou seja, o expoente é tudo isso aqui. Quando essa base aqui, ó, é igual a essa aqui, o resultado dá o logaritmando, dá o B. Tá? Aí o sonho de vocês é que essas duas bases sejam iguais. Por exemplo, ó, 5 elevado ao logaritmo de 6 na base 5, quanto é que é? 6, tá? Porque aqui é igual ao que está aqui. Muito bem, né? E o primeiro exemplo foi esse, que é o mesmo da aula passada. 3 elevado a log de 2 na base 3 é 2. E aí o segundo é esse aqui, que é 8 elevado ao log de 5 na base 4. Aí o que eu comentei foi, como a base aqui da potência não é a base do logaritmo, a gente tem que manipular para que fique igual. Nesse caso, qual é a manipulação? É a mesma coisa, eu olho o 8 como 2 ao cubo, eu olho o 4 como 2 ao quadrado. E aí o que acontece, né? Aí o que acontece? Para que esse 2 ao cubo fique igual ao 2 ao quadrado, né? Só agora usar as propriedades. Primeiro, esse 2 que está aqui, ó, ele vai para cá, para frente do logaritmo. Como ele é o expoente da base, ele vai invertido. Então, ele é transformado nesse 1/2 que está aqui. Tá? Aí agora, como só usar a propriedade, uma das propriedades que eu falei de potência, que é 2, do jeito que está aqui, é basicamente essa constante vezes essa que está aqui, né? Ela vezes ela, que é o que eu escrevi. Vou dizer. Que é o que está aqui, né? 3 vezes 1/2 vai dar 3 meios, vezes o logaritmo de 5 na base 2. Aí agora, dessa linha para cá, é aquela mesma propriedade que eu sempre falava, que o expoente ele descia, aí você tem que ver no sentido contrário. Ele está multiplicando o logaritmo
E agora ele vai subir como potência do 5. Agora ele está aqui, ó. Aí finalmente chegou no objetivo que a gente queria, ó. Essa base aqui é igual a essa, então o resultado é o logaritmando. É isso aqui. Ó, o que está pintado de rosa é uma propriedade assim, ó. Eu até... Isso aqui é igual a A elevado a N vezes M. Esse número que está aqui é o 3, e esse de fora é isso aqui tudo. Aí eu multiplico os dois. Então é A elevado a 3 meios vezes logaritmo, tá? Aí daqui para cá, essa constante aqui ela tem que subir. Essa aqui agora, ela vai subir como expoente do 5. Tá vendo? Ela veio aqui. Ok? Ela estava aqui, ó. Ela estava aqui e ela agora foi para cá. Aquela propriedade. E aí, como os dois agora são iguais, as duas bases são iguais, então o resultado tem que ser isso aqui, tá? Mais um. Eu vou fazer o K, o L e depois o J. Dois elevado a 1, o expoente é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, ó. É esquisito, né? Porque aqui tem duas maneiras de fazer, mas a fácil é simplesmente observar que eu tô com o expoente é a soma de dois números e você pode escrever assim, ó, 2 vezes 2. Vocês concordam que eu posso fazer isso? Porque aqui é como se fosse 1. Aí, se eu tivesse aqui, observa a base, somos expoentes. Aí você volta para cá. Tá? Boa noite. Ok? E aí, observado isso, agora quanto é que esse valor aqui, ó? Somente esse aqui, pela propriedade? 5. Então fica 2 vezes 5, que é 10. Tá? Então tem que saber todas as propriedades de potência. E todas as propriedades de logaritmo. Ó, uma questão que vai ter na prova, já que vocês gostam dessas coisas, é um VOF com algumas coisas que eu falei, principalmente propriedade. Se é verdadeiro, só pra dizer, né? Se é verdadeiro ou falso. Não precisa colocar a justificativa, mas... Sim, mesma coisa. Boa noite. A propriedade aqui, ó. Ah, tá. Você não entendeu, foi essa primeira igualdade aqui, né? É assim. Imagina que você tá assim, ó. É porque, você sabe o que é isso aqui? É que quando você dirige aqui no Brasil, aí depois você vai mudar para Inglaterra. É a mesma coisa, só que é ao contrário.
Então não é a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, geralmente quando você vai lá... qual é o pensamento canônico de todo mundo? Se tá aqui, você imediatamente você sabe que você tem que fazer isso aqui. Mas se você tá nesse jeito aqui, aí você quer abrir. Já está fechado, né, entre aspas. Você quer separar as potências, ó. Tá? É a mesma coisa, só que ao contrário, entre aspas. Foi o que eu fiz aqui, ó. O expoente é a soma de dois números. Aí você pode separar o primeiro número, o 2 vezes o primeiro, vezes o 1, né? Vezes 2 vezes o outro expoente. Tá? Fazendo geralmente o inverso que as pessoas fazem. Aí esse daqui é a propriedade que quando essa base aqui é igual a essa, o resultado é o logaritmando. O resultado é esse aqui. Aí dá 5. Sempre que for uma expressão assim daí, o valor vai dar a multiplicação do A multiplicação... Lá de cima não, o expoente. 2, 5. Ah, você tá pegando aqui? Não, aqui é coincidência. Sempre vai dar esse aqui, né? Por exemplo. Por exemplo, a resposta aqui dá 8. Porque como aqui é esse aqui é igual a esse, o resultado é esse. Aí não daria 16. Ok? Isso aqui. Pelo menos está gravado, né? Você tem um consolo de que está gravado. Mas essas gravações servem justamente para isso, né? L. É que nem você antigamente a pessoa ia trabalhar, né? Ela deixava gravado a fita cassete no episódio ou no filme para gravar, né? Que você não ia assistir. Mas hoje em dia não. Não tem mais isso, né? Hã? Hoje não, hoje em dia você já tá lá, você só olha e pausa. Como é que esse aqui, ó? É a mesma ideia, ó. Tá vendo? É 8, o expoente é tudo isso aqui. É 1 mais log de 3 na base 2, é todo o expoente. Aí, é a mesma coisa, vai ser 8 elevado a 1 vezes 8 elevado ao log de 3 base 2. Tá? Esse 8 elevado a 1 é 8. Agora aqui, ó. Essa base do logaritmo não é igual à base que está aqui da potência. Mas você pode manipular para que fique parecida. Mesma ideia. 8 vezes 2 elevado a 3, né? Oito vezes... Aí aqui eu multiplico. Aí agora a propriedade que esse 3 aqui, ele vem para cá. Então fica 8 elevado ao quadrado. Tá vendo? O 2 saiu daqui, foi para cá. Ah, é verdade. 3. Você tá muito churuca. Pra enxergar, né? Aí agora, 8. Esse aqui, como agora as duas bases são iguais, o resultado dá 3 elevado a 3. Aí dá 27 vezes 8, né? Aqui a resposta. Quanto é que é? Alguma coisa aí, né? Ok? Eu ia fazer ali na mão.
Entenderam, né? Mas assim, vocês têm que ter com aquelas propriedades bem fixadas. Agora a última. Ah, vocês estão. Não, né? Eu vou fazer na outra página para não cortar. É melhor. Você vai passar uma lista de exercícios no fim da turma? Não, vou usar só essa daqui e as do livro mesmo. Daqui a pouco eu vou abrir o livro aqui pra gente fazer mais. Hã? Tem essa daqui. Os outros eu não vou usar só do livro. Já tá no Siga. Então essa aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa do anterior, porque o expoente todo é 2 menos logaritmo de raiz de 2 na base 3. E aí você, como é que fica? Fica 9 elevado a 2 vezes 9 elevado a menos logaritmo de raiz de 2 na base 3. Tá? Esse menos aqui é como se fosse menos 1. Eu vou até enfatizar aqui, ó. Assim, menos 1 vezes... Para que eu estou fazendo isso? Porque o menos 1, ele vai agora para cá, como expoente do raiz de 2. Então fica 9 elevado a menos 1, tá? Agora Porque esse... também tem uma propriedade que no caso se invertesse ficaria um dividindo o outro, né? 1 sobre raiz de 2. Poderia confundir, não. Aqui, né? Esse aqui. Esse primeiro 9 aqui, eu não precisa mexer nele, não. O problema é isso aqui, ó. Aqui a dificuldade não. A tarefa é só escrever o 9 como base, como expoente de 3, né? 3 elevado a 2. E aí a mesma coisa. Esse 2 aqui, ele está multiplicando aqui. Aí esse 2 que está aqui, ó, ele agora vai subir aqui, tá? Bonsoir. Bonsoir. Meu Deus. Tá? Aí aqui você pode multiplicar esse 2 com esse, que vai dar menos 2. Aqui fica grande, é porque eu estou fazendo o maior número de passos que eu consegui para... Pronto, ó. Agora, essa expressão que está aqui, ó,
eu posso resolver porque esse 3 aqui é igual a esse 3. E aí o resultado é essa parte aqui toda. Então ficou 9 ao quadrado vezes raiz de 2. Tá? Se você quiser, se a gente quiser, pode ajeitar um pouquinho mais aqui. Porque o raiz de 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 1 dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? E raiz de 2 elevado ao quadrado, quanto é que é raiz de 2 elevado ao quadrado? 4. Raiz de 2, 2. 2. É que eu. Aham, entendi. Aí fica 81 dividido por 2, né? Tá? Que é o... Aqui ficou grande porque eu fiz bem... Mas dá pra ser mais rápido. O 2... Aqui exatamente? Aqui, né? Daqui pra cá. É porque raiz de 2 ao quadrado, ó. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Que é raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4, que é 2. Tá? Ok. Você quer voltar, né? Pode. Você pode simplesmente aqui, nesse caso, pode só cortar, entre aspas, né? Que a ideia é justamente essa. Nesse caso pode, porque eu sei que o 2 é positivo. Ok? Isso aqui eu já fiz. Tem uns aqui, ó, que vocês não precisam fazer não, tá? Porque eu só coloquei pra... tá bom, porque essas outras aqui... Vocês se preocupem, Laura, pra prova, porque tem uns aqui que eu acho que não... Eu vou só confundir vocês. As 3 primeiras, né? Foi a que eu falei, né? As 3 primeiras... Qual foi a que eu fiz? A 16... E a última aqui, tá? Certo? Deixa eu ver qual é a página aqui. Trezentos e trinta e cinco. Faltando um acento aqui.
Vamos lá? Pessoal, a função logarítmica... Então, primeiro eu vou pegar um ponto que é diferente de 1 e maior que 0, que vai ser a base, tá? Vamos lá? Vocês? Então, é o logaritmo de x na base A. Para cada x é associado o logaritmo... assim, é claro que essa expressão pode mudar muito, depende do que... Mas a função logaritmo é essa, mas qualquer expressão que envolva o logaritmo, a função você pode compor com qualquer outra e vai dar alguma coisa, né? Aqui tem uma coisa que é importante, que é o domínio. Porque esse elemento aqui, ó, o logaritmando, ele sempre tem que ser positivo. Então, o domínio da função são os reais positivos. X reais, tais que x é positivo, tá? O resultado pode ser negativo, mas quando eu calculo tem que ser positivo. E aí, basicamente, vocês se lembram que o gráfico da função exponencial... Ó, vocês... O gráfico da função exponencial, basicamente, eu tenho dois. Um quando a base é maior que 1 e um quando a base está entre 0 e 1. Vocês se lembram? Que um é assim, um é uma coisa assim e a outra é uma coisa para cá. Logaritmo também é mais ou menos isso. Eu vou fazer... Para vocês entenderem o padrão, logaritmo de x na base 2. Vou fazer logaritmo de x na base 2 e logaritmo de x na base 1/2, tá? Porque fazendo isso, vocês já vão entender o padrão que quando a base for maior que 1, o gráfico vai ser sempre parecido. E quando o gráfico, a base for entre 0 e 1, também eles vão ter, entre aspas, o mesmo formato. Tá? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar vários valores aqui, calcular e depois a gente vai ver o padrão que aparece e ligar os pontos, tá? Então, x, f de x. Deixa eu fazer um pouco mais gordinho aqui. Não pode ser 0. Você tem que pegar só valores positivos. Eu posso pegar 1, por exemplo. Se o x for 1, eu vou ter o logaritmo de 1 na base 2. Dá quanto? Lembrem-se que quando o logaritmando aqui é 1, o resultado dá sempre 0, tá? Então aqui eu tenho o ponto que eu vou marcar lá, 1, 0. Depois a gente desenha. Se for 2, eu vou ter o logaritmo de 2 na base 2, que é quanto? 1, né? Porque quando o logaritmando for igual, a base dá sempre 1. Então aqui eu tenho o ponto 2, 1. Agora eu vou pegar... Eu não vou pegar 3 porque eu não vou ganhar nada. Eu tenho que pegar algum número que eu consiga colocar potência de 2. Então eu vou pegar 4. Aí eu vou ter o logaritmo de 4 na base 2, que é quanto? É o logaritmo de 2 elevado a 2. Aí esse 2 aqui desce. E aqui dá quanto? 2. Porque esse aqui dá 1, né? Então aqui eu tenho um ponto 4, 2. E aí eu vou fazer só mais um, que é o 8. Logaritmo de 8 na base 2, que dá quanto?
É, 2 elevado a 3. É porque eu queria que você desse a resposta final sem eu fazer. 3. Que eu coloco 2 elevado a 3, né? Aí esse 3 aqui vai pra frente. E aí ficou logo de 2 na base 2, que é 1, então fica 3. Aí eu tenho um ponto 83. Agora eu vou fazer os mesmos, só que pegando a fração. 1/2, 1/4 e 1/8, tá? Agora que eu lembrei que eu esqueci de imprimir a coisinha da chamada. Mas eu vou chamar vocês à moda antiga, né? Abrindo aqui o siga e chamando um por um. Daqui a pouco. Qual é o logaritmo de 1/2 na base 2? Aí 1/2 você pode colocar como 2 elevado a menos 1. Aí de novo esse expoente aqui, ó, ele desce, tá? E aqui vai dar menos 1. Porque eu tenho o log de 2 na base 2, né? Não? Ó, aqui basicamente é o que o 1/2 vocês podem escrever como 2 a menos 1. Tá? Para ver o padrão, sim. Mas aí, mas vocês lembram que eu fiz na aula passada, numa da aula anterior? A gente calculou 7 pontos da função exponencial, mesma coisa. Só que eu falei que se você souber a base, você já tem o formato. O logaritmo aqui vai ser a mesma coisa. Vocês têm sorte que eu não sou minha professora do ensino médio, que ela pedia pra gente desenhar gráfico. Se não tivesse a proporção perfeita, ela já estava errada. Digamos assim, a escala. A gente fazia na régua o gráfico. Sério. Se tivesse uma coisinha torta aqui. Pior que eu gostava dela. É 4. Eu tô pegando par só porque a base aqui é 2. Porque assim, se a base fosse outra coisa, esse negócio aqui ele tem que sumir. Se a base fosse 3, eu pegaria 9. Né? Porque senão não some aquilo ali. Porque como você tem que fazer o cálculo na mão, imagine se você pegasse, no caso aqui, no lugar desse 4, você pegasse 5. Ficaria no final logo a gente 5 na base 2. Você não sabe fazer isso na mão. Né? Aí por isso que você pega. Eu vou pegar só esse aqui, já tá bom demais. É por isso que você não é tão rigoroso na sua professora. Depende, porque eu acho que depende muito o rigor, ele tem que estar atrelado a alguma coisa. Mas o rigor tem que estar atrelado a alguma coisa. É a morde e a sopra, né? Eu acho que depende muito, assim. Se vocês fossem, sei lá, alunos de mestrado, aí era outra coisa, né? Também é lógico que sim, um aluno de mestrado não vai fazer um gráfico na régua, mas assim, o rigor, se você tivesse lá numa disciplina tal, como é primeiro semestre, era isso mesmo que eu ia falar. Tava tentando lembrar. O menos 1 aqui, ó. Menos 4. E aí o 4 fica o quê? 4 elevado a 2, né? 4 elevado a 2, não. 2 elevado a 2. E aí o 2 vem pra cá. Menos 2.
tá? Pronto, agora chega disso. Agora a gente vai desenhar. Vou desenhar aqui mesmo. Primeiro é o ponto 1, 0, que é aqui, né? Ó. O 1 tá aqui, então o 0 é esse aqui. Tá, eu vou colocar um 0 como se fosse um pouco mais pra cá. O outro é o quê? 2, 1. Mais ou menos aqui. Não, é 2. E depois é o 4, né? 4, 2. Deixa eu voltar pra cá. E 8, 3. Vai ter o quê? Fração? Você está dizendo que nem... Não, para desenhar o gráfico assim eu não vou colocar não. Eu vou colocar gráfico, mas de outro jeito, que seja mais rápido para vocês. Vai cobrar, mas não precisa desenhar assim. Agora, quais são os outros? É 1 meio menos 1. 1 meio ele está aqui na metade, menos 1 está mais ou menos aqui. E o outro é 1 quarto, que é metade do meio, menos 2. Pronto, aí é só juntar os pontos aqui, ó. Tá? Uma coisa assim. Logaritmo de... Essa... Essa aqui é super torta, né? Tá vendo? Se eu pegar exponencial, tem uma coisa aqui, ó. A exponencial, no caso, de base 2, né? Ó. Você tá vendo que... Imagina se eu colocasse um espelho nessa reta aqui, ó. Uma espelha a outra, ó, tá vendo? Quando uma função... Você tem essa reta verde aí. Quando uma função ela é espelhada, entre aspas... Eu tô falando essa palavra espelhada, mas tem uma definição mais formal. Mas quando você, entre aspas, uma espelha a outra, é que uma é a inversa da outra. Função inversa. Elas são... É uma propriedade, né? Mas geometricamente é quando eu trago sua reta y igual a x, aí o que está de um lado está do outro, só que espelhado. Duas retas? Não sei. 2 gráficos? Acho que não.
Ok. Quando a base é o meio, eu não vou fazer não. Vou só dizer aqui, ó. Porque senão a gente vai demorar aqui 1 hora para fazer. Deixa eu ver aqui. Imagina se a base fosse um meio. Aliás, antes da do meio, eu vou pegar uma base, por exemplo, 3, que é maior que 1. Se você fosse intuitivamente fazer um gráfico que não fosse tão perfeito assim, né? Então, ele seria mais ou menos assim também, gente. A mesma coisa. Aqui sendo 1. O que muda é a inclinação. Claro que não vai ficar a inclinação mais perfeita do mundo, né? Ó. Quando eu boto aqui 3, ele fica um pouco mais curvado. Tá vendo? Quanto maior o A, mais inclinado fica a curva, tá? Empenada, digamos assim. Então, todos quando o A eles são maiores do que 1, vai ter um formato parecido com esse. Né? Um curva assim, tá? Quando o gráfico, agora, a base está entre 0 e 1, o meio, por exemplo, ela tem uma outra curvatura. Essa daqui, ó. Passa no 1 também, tá? Aqui. É porque o logaritmo de 1 vai ser 0 independente da base. Ou então, se você trocar qualquer outra base, eu vou colocar aqui, ó. Agora o A. Só que... Ó, todas elas, entre 0 e 1, elas vão sempre estar assim, inclinadas dessa forma, tá? E aí, por exemplo, se está mais próximo do 1, observa que ela desce um pouquinho mais. Se está mais próximo do 0, ela sobe um pouco. Mas é sempre assim, esse formato. Não for 0, ela for, quer dizer, Não pode, né? Não pode ser 0. então, É. ela for, Porque a base aqui... E a base também não pode ser 1. a base não pode ser. É, a base lá da definição é sempre maior que 0 e diferente de 1. Ok? Então, ou é maior que 1 ou entre 0 e 1. Certo? Então, por exemplo, ó, só para resumir aqui, Aí quando for função do trabalho, mas você tem que calcular entre 0 e 1 e acima de 1. se, às vezes nem precisa, porque se a base for indicada, você já vai ter que saber. Já vai estar lá, né? Não sei se foi essa. Qual a pergunta mesmo que você que você... Quando for função do trabalho, mas você tem que calcular a múltipla entre 0 e 1 e acima de 1. Sim, para ver
Quer falar com a turma? Pode falar. Boa noite, gente. Meu nome é Kenneth, eu sou do DCE da UFCA, militante do Movimento Correnteza. Em junho agora vai acontecer o Congresso da UNE, que é o maior congresso e o maior órgão do movimento estudantil do Brasil, que é a União Nacional dos Estudantes. O DCE da UFCA e o Movimento Correnteza está com a chapa para levar os delegados que vão representar os estudantes aqui da UFCA, né? E é importante que a gente consiga se engajar, consiga votar. Vai ser a chapa 1, que o nome é ocupar as ruas, defender o UFCA. O movimento Correnteza, por muitos anos, vem pautando luta dentro do UFCA, como o aumento do auxílio para R$700, o passe livre em Juazeiro do Norte, a volta das linhas dos ônibus 9 e 11. Então, a gente está pedindo esse apoio de todo mundo para a gente poder levar delegados que representem e façam com que a UNE seja de ação, né? De fato, luta pelos estudantes, que é algo que a gente não acontece, porque eu acho que nem todo mundo aqui conhece que a UNE, então, da maneira que ela está hoje, certo? A eleição é quinta-feira agora e vai ter as urnas na frente de cada bloco. Então, no bloco que vocês vai ter a urna para votar, viu, gente? Chapa 1. Boa noite, obrigado. É o que DCE? O DCE é o Diretório Central dos Estudantes. É a gente que pauta as lutas, as políticas aqui dentro da universidade. Certo? Obrigado. Obrigado, meu gente. Boa noite. Boa noite. Ó, pessoal, eu fiz enquanto os meninos falavam, fiz essa figura aqui, ó, só pra gente ter uma comparação. Não, esse aqui tá errado isso aqui. É o gráfico mesmo da... Vou colar aqui. Vamos sobre... Uma coisa muito estranha aqui. Deixa eu botar os dois juntos aqui. Negócio que não fica A, né? Com o meio aqui. Já fica assim, né? Só pra... É porque fica melhor assim perto, ó. Educação tutorial. Tem o PAP também, eu estava falando para o pessoal que chegou no começo, tem a bolsa PAP. Ó, só para comparar os dois gráficos aqui, tá? Tanto da exponencial, essa primeira aqui é quando as duas bases são maiores do que 1. E são as mesmas, né? A mesma base. Tá? É a mesma base. E aqui do outro lado é quando ela está entre 0 e 1, tá? Certo?
E aí, por exemplo, vocês se lembram, se eu pegar aquela reta aqui, ó, o que tá de um lado tá do outro, né? Entre aspas. Tá? Acho que tá bom, né? Deixa eu ver se... Não, não era isso aqui que eu queria fazer. É, esse aqui que eu comentei, né? Deixa eu pegar um exemplo que tá aqui, só pra gente... Ó, pronto, ó. Do 35 ao 44, ó. Use logaritmos para resolver a equação. Vou pegar essa letra A aqui. Isso tudo foi uma risada. Vocês ainda caem nesses áudios aí do Instagram. Vocês botam stories e tem áudio? Ou é TikTok, né? Os logaritmos. Vocês não... uma pergunta curiosa, por exemplo. Vocês não cansam de receber tanta informação, não? Do e-mail, né? Não, do e-mail não. Da rede social. Vocês não sentem assim que é muita coisa? Você precisa saber de tudo? Não? Não. Me sobrecarrega e me tira meus focos. Não entendi. Tem gente que realmente é grilado. Assim, porque às vezes você olha tanto, você esquece até da sua vida. Passa o dia todo no TikTok, não satisfaz. 3 horas na vida real. Ó, pessoal, vamos lá. Eu mesmo, eu canso. Hã? Aqui é um E. Só primeiro eu vou colocar um 2 aqui. Depois a gente vai pro E. Não, eu vou botar um 3. Só pra... É o seguinte, ó. 3 elevado a 0,4x igual a 8. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é como é que eu isolo x? Como é que eu isolo x? Porque, por exemplo, na equação do primeiro grau, Qual é esse curso e qual é o semestre? é administração do primeiro semestre. Obrigada, gente. De nada. Por exemplo, ó, imagine que fosse assim, 0,4x. Como é que eu isolo x? Ficaria x igual a 8 sobre 0,4. A mesma coisa. Ok. Agora aqui não é a mesma coisa, porque é expoente. E aí? Aí eu ficaria 0,4 igual. Então, o que eu vou fazer aqui? É uma maneira que se resolve toda equação exponencial. Não é nem toda, mas o princípio se resolve dessa forma. Que é o seguinte, se um número é igual a outro, quer dizer que o logaritmo desse número é igual ao logaritmo do outro número. Né? Imagina assim, ó. 0,4x vai ser igual... Aí o que você tem que fazer? Tá vendo essa base aqui? Você aplica o logaritmo. O que você falou? 0,4? 0,4x vai ser igual ao logaritmo
a base vai ser 3 e o outro vai ser 8. Isso. Ah, tem alguém estudando, né? Pelo menos tudo. Pelo menos. Você usou a definição. Tá vendo? Ó? A elevado a x igual a b, se somente se x é o logaritmo de b na base a. Aí que... Se somente se o quê? O expoente aqui, ó, 0,4x é o logaritmo de quem? De 8 na base 3. No caso, ficaria x, que é o logaritmo de 8 na base 3, sobre 0,4. Isso. Logaritmo de 8 na base 3 dividido por 0,4. Bota na próxima. Não é difícil. Aí para por aí, né? Para aqui. Glória a Deus. Pode passar na próxima. Para aqui. Porque você tem que saber quanto é que vai o logaritmo de 8 na base 3. Aí ou você usa a calculadora ou então deixa aí. Ok? Hã? Ah, não, carinha, mulher. Era logaritmo de 8 na base 3, não na base 2. Dá. Usando a calculadora, dá. Não, na mão. Na mão, não. Só se a base aqui do 3 fosse alguma potência de 2, por exemplo. E como faz na calculadora? Na calculadora, você faria o seguinte, ó. Você tem que mudar o 8, o logaritmo de 8 na base 3, você tem que mudar para a base 10. Aí fica logaritmo de 8 dividido por logaritmo de 3, que eu mudei de base, né? Dividido por 0,4. Que é logaritmo de 8 dividido por logaritmo de 3. A inverso do 0,4 é 1, pronto, aí você calcular isso aqui na calculadora. Que é um logaritmo de 8. Cadê? Aí coloca, aí depois faz o cálculo. Tá? Mas eu ia fazer de um jeito, mas na verdade é a definição aqui, fica melhor. Tá? Não entendeu? Não, eu entendi. Eu não entendi aqui. Você coloca 8 e depois aperta log. Pra dar certo. Dá 8. Hã? Acho que isso aqui não é logo não. É, não vai colocar assim, ó. Talvez só não calculadora assim. Peraí. É porque nessa calculadora aí Novamente, vocês entenderam aqui? A definição, né? Vamos lá para letra B. Ó, vamos fazer a 38 aqui. Não são difíceis, depois você... Ah, agora pronto. Agora é com o E, tá? Mas não é a mesma coisa, na verdade. Não, vou fazer a 37, né? Só para 5... 5E elevado a 2t igual a 6. Menos, né? Menos 2t. E aí, como é que eu isolo? No caso aqui eu tenho que isolar o t, né? Ou então x, se você quiser. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir, né? Ó, e elevado a menos 2t igual a 6 sobre 5. E aqui, como é que eu faço para isolar o t? Mesma coisa. Só que como eu escrevo? Porque seria assim, né?
se somente se, menos 2t é o logaritmo de 6 sobre 5 na base E. Mas tem uma maneira de escrever mais resumido, né, na base E. Você escreve ln de 6 sobre... Tá? E aí, ou seja, o t vai ser isso, ln. Ln é só uma notação para quando a base é o E. Quando a base for E, aí você pode escrever ln, já subentende-se. É que nem a mesma coisa quando se escreve assim, ó. Quando não tem a base, é porque a base é quanto? 10. Se tá ln, é porque a base é E. Aí ficaria menos ln de 6 sobre 5. Dividido por 2. Não é porque está multiplicando aqui, ó. Tá pedindo T, né? Hã? Você que tá pedindo T. É a variável t. É porque não necessariamente tem que ser x, é só uma letra, né? X, y, tá? É qualquer letra que você quiser. Meu filho, eu vou ter que revisar suas aulas. Ainda bem que tá gravado. Porque senão sai da classe. O que vocês acham? Primeira coisa, por que eu inventei de gravar? Também por causa da evasão. O que acontecia? Se você chegar, perder um exemplo, eu não sei como é que vocês, mas quando eu estudava, eu chegava atrasado, parecia que eu não entendia mais nada do que estava acontecendo. Aí para evitar que... Pois é, ou então assim, você meio que... Ah, não, eu posso não entender agora, mas quando eu chegar em casa eu vou ver o vídeo e vou entender. Já era. Aí o que acontecia? A maioria dos alunos, quando acontece isso várias vezes, acaba desistindo. Não, mas assim, o normal... Pois é, o normal é isso. Aí eu coloquei para gravar, para diminuir pelo menos, né? Porque caso você tenha o consolo de depois conseguir ver o vídeo. Limite e derivada. Mas só que limite eu vou falar muito pouco, porque eu quero focar mais em derivada. No caso, a do dia 18 agora, é limite derivado? Não, é só função. São todas as funções? Função constante, função afim, quadrática, exponencial e logaritmo. Fazer o quê, né? Mas não tem muito o que inventar, porque são só 5 questões, né? Vai. É uma de cada, né? Eu tava pensando uma de cada, exatamente. Ei, mas vai ser Revisão quinta e terça. Oi? Em equipe. isso pode ser expansão, coisada e derivada. Se não for ainda não, né? Não, ainda não. E a frequência vai. Ah, deixa eu fazer. Acho que tá bom, né? Deixa eu fazer a frequência.